Atenção, Cranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é Erivaldo Lima, seguido dos meus companheiros Carlos Cruz, Guilherme Gomes. E o nosso novo episódio, vamos falar um pouquinho sobre os Jogos Olímpicos. E a nossa primeira pergunta vai ser direcionada ao nosso túnel do tempo. Lá no começo túnel do tempo. dos Jogos Olímpicos, a primeira pergunta será: onde surgiu os Jogos Olímpicos? Lá em Olímpia, na Grécia Antiga. E qual era o intuito dos Jogos Olímpicos? Homenagear os deuses. Em principal, Zeus, né? E ela surgiu para amenizar os conflitos que tinha entre a guerra e também por intuitos religiosos. Ela foi criada com intuito religioso e também para amenizar guerras. E com isso, vem a próxima pergunta: qual é o primeiro medalhista olímpico da história? Foi Corobeu. Ele venceu a corrida contra outros 6 competidores. E com isso, vai para a nossa próxima pergunta: qual a diferença dos primeiros Jogos Olímpicos para o realizado atualmente? Lembrando que a evolução dos Jogos Olímpicos do início teve uma grande mudança no século XIX pelo Barão de Coubertin. A gente falou um pouquinho sobre Barão de Coubertin no episódio de atletismo. Quem quiser dar uma conferida lá, tem o nosso episódio lá do UniRFcast de atletismo. Lá a gente fala um pouquinho sobre a relação de Coubertin com os Jogos Olímpicos, no qual ele disseminou os Jogos Olímpicos para o mundo inteiro. E com isso, foi na época da Primeira Guerra Mundial. O intuito dele também era trazer harmonia entre as nações europeias, que era no qual estava aquele clima pesado de guerra. E a gente vai fazer a nossa resposta agora das diferenças. Uma das diferenças mais importantes, impactantes, foi a inclusão de várias modalidades e com isso, diversas outras mudanças, que vai ser abordada agora pelos nossos companheiros. Bem, a primeira grande mudança foi a iniciativa do Barão de Coubertin de mudar os Jogos Olímpicos da Grécia para a Europa, a intenção de expandir os Jogos e amenizar as guerras. A segunda grande mudança foram a introdução de algumas novas modalidades que até então só tinham o atletismo como corrida, maratona, e a partir de quando foi para a Europa já entrou algumas novas modalidades. Algumas modalidades que foram introduzidas foram o badminton, basquete, boxe, o futebol, o mountain biking, a ginástica artística, natação e entre outras, que se for falar todas aqui vai ficar um pouco longo. E a nossa próxima pergunta será: qual o país com o maior número de medalhas no geral? Estados Unidos, seguido de China e Rússia. E quais as principais mudanças para a próxima Olimpíada? E no caso será em 2020 em Tóquio. A introdução de 5 novas modalidades, que são skate, surf, karatê. A mudança é que vai entrar algumas novas modalidades, como beisebol, escalada, skate, karatê, surf. Beleza, e com isso a gente fecha aí os Jogos Olímpicos em geral. E agora vamos vir para o Brasil. O Brasil nas Olimpíadas. Quando começou a disputar as Olimpíadas, o Brasil? 1920. Na cidade de Antuérpia, que fica na Bélgica. E qual foi os primeiros atletas a disputarem os Jogos Olímpicos brasileiros, no caso do Brasil? Nessa Olimpíada nós tivemos o Guilherme Paraense ganhando a medalha de ouro na pistola rápida, o Afrânio da Costa na pistola livre, e ambos, o Guilherme e o Afrânio, se juntaram a Sebastião Wolff, Dário Barbosa e Fernando Soledade e ganharam na pistola em equipe a medalha de bronze. E com isso, a nossa próxima pergunta seria: quais foram o quadro de medalhas que o Brasil conseguiu obter nos Jogos Olímpicos? Hoje o histórico do Brasil fica entre 129 medalhas, sendo ela de bronze, prata e ouro. Quais foram os principais medalhistas brasileiros? Os principais deles são Robert Scheider, Torben Grael e Gustavo Borges. Sendo que o Robert Scheider tem 5 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. Já o Torben Grael tem 2 de ouro, 1 de prata e 2 de bronze. E o nosso nadador, Gustavo Borges, vem em terceiro lugar com 2 pratas e 2 bronzes. E para finalizar aqui, pessoal, nosso quadro Curiosidades. Vamos falar um pouquinho sobre algumas curiosidades sobre os Jogos Olímpicos.
Bem, para finalizar, trazendo algumas curiosidades a respeito dos Jogos Olímpicos. A primeira é que as mulheres só foram autorizadas a competir nos Jogos Olímpicos em 1900. Também, as línguas oficiais dos Jogos são inglês e francês, complementado pela língua oficial do país sede. E temos também, podemos dizer que apenas em 2012 aconteceram os primeiros Jogos Olímpicos em que todos os países enviaram atletas mulheres. Com isso, pessoal, a gente finaliza hoje aqui o nosso episódio. Queria agradecer a vocês. E aqui tá a nossa página do Facebook, Instagram, YouTube, que é o UniLFcast. Curtam lá. Tem o nosso site também, que é unilfcast.containersaude.com.br. E para alguma crítica, alguma dúvida, entre em contato com a gente lá. E até mais. Tchau, pessoal, que tá falando aqui, Erivaldo Lima, Carlos Cruz. Guilherme Gomes.